Olá, meu nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Então, hoje iremos continuar ainda a falar sobre as formas de expressão nas artes visuais, que nós já começamos a ver, né, na aula passada. Então, hoje eu vou continuar a trabalhar com a nossa apostila, né? Eu já gostaria que vocês abrissem a apostila nas páginas 4 e 5, que nós vamos trabalhar um pouco sobre ela, com ela, e aqui nós vamos já vendo que temos algumas expressões artísticas, né, diferenciadas, né? Porque às vezes a pessoa pode achar que a arte é apenas pintar, desenhar, esculpir. Não. Nós vemos que a dança, a música, a literatura são também expressões de arte. Então vamos lá? Nós vamos começar com a apostila, logo depois de dialogando, na página 4, que fala as formas de expressão na arte. Então vamos lá. Você já ouviu falar no termo sétima arte? Essa definição surgiu na Europa durante o século XVIII, com o conceito de belas artes. Na época, o termo belas artes era usado para designar a arte que estava preocupada com a criação do belo. A arte, gente, principalmente no passado, né? Vamos lá, depois do Renascimento em diante, sempre se preocupou com a beleza, queria se exprimir a beleza. Hoje em dia os conceitos de arte foram mudando, né? Mudou, né? Porque ao longo do tempo houve uma transformação da arte. Hoje em dia você pode pegar uma cena de uma guerra, né? Em destruição, um bom fotógrafo vai lá, consegue registrar com precisão e uma qualidade, uma excelência artística muito boa, que vai virar um objeto de arte, num cenário de destruição. Aqui, por exemplo, nós temos aqui próximo de nós o Pontal de Atafona, né? Que ali é um completo cenário de destruição. Mas quantos fotógrafos vão ali e conseguem registrar alguma cena daquela destruição e que acaba se tornando uma obra de arte? Então, tipo assim, a arte está hoje em dia, né, muito daquilo que se possa captar de algum momento, algum acontecimento, algo marcante, né? Algo que vai realmente chamar a atenção. Já antes não, a arte estava muito preocupada com a beleza, com a realidade, né? As pinturas, por exemplo, deveriam retratar fielmente a realidade. Cada detalhe, a roupa, o fundo, o cenário, tudo deveria ser perfeito e deveria impactar pela beleza. Hoje é possível tirar beleza a partir de tragédias. Então vamos lá. Seguindo a nossa apostila lá. No século XVIII eram consideradas arte a música, a pintura, a escultura, a arquitetura, a poesia e a dança. Isso no século XVIII, gente, nos anos de 1700. Mas no final do século XIX surgiu o cinema, que foi inventado pelos irmãos Auguste e Louis Lumière, e começou a ser considerado uma forma de arte pelos críticos, ou seja, a tecnologia já começa a surgir. Então começa a surgir novas formas e novas possibilidades de se fazer arte, como a fotografia e o cinema. Assim, no século XX, em 1912, um intelectual italiano radicado na França escreveu o Manifesto das Sete Artes e definiu o cinema como a sétima arte, uma vez que o considerou uma vertente das artes plásticas, em movimento que une todas as outras em uma só. Dessa forma, ele classificou a arte em 7 tipos e as numerou de acordo com o surgimento de cada uma. Assim, a classificação sétima arte e suas categorias foram dadas da seguinte forma. Hoje nós iremos ver apenas as 5 primeiras artes. Vou deixar as outras 2 artes, né, que completam as 7, para a nossa próxima aula. Então, nós temos como primeira arte, presta atenção, existem as 7 artes. A primeira arte é a música, a segunda arte é a dança, a terceira arte é a pintura, a quarta arte a escultura e a quinta arte a arquitetura. A música, porque primeiro de tudo descobrimos o som a partir da nossa voz, daquilo que nós estamos ouvindo. É difícil conhecer que alguém não goste de música, pois ela está presente no nosso dia a dia e é uma arte capaz de despertar em nós os mais diversos sentimentos, pois pode nos causar bem-estar e nos ajudar em algum momento de tristeza. Quantas vezes nós estamos tristes e colocamos uma música lá
dependendo do momento, e essa música acaba nos acalmando, nos deixando mais tranquilo, aquela tristeza vai se dissipando. Mesma coisa, tipo, você quer estar alegre demais, você coloca uma música e começa a cantarolar. E assim vai, né? Você está alegre no chuveiro, por exemplo, está no chuveiro e começa a cantar. Então a música tem esse poder, né, de envolver a gente através das sensações, dos sentimentos. Quem nunca ouviu uma música e ficou mais alegre? Está na nossa apostila. Ou se lembrou de algum acontecimento em sua vida? A música, aguça os nossos sentimentos e sentidos. Por essa razão, podemos escolher a música e nos emocionar com ela e recordar de um fato antigo, alguma lembrança, alguma memória. Agora nós temos como a segunda arte, né, a dança, devido ao uso do movimento. Movimento, como assim? Nosso corpo. Porque a dança, ela existe a partir do nosso corpo. Sem nosso corpo não tem porquê, não existe o porquê ter dança. Então a dança já se enquadra na segunda arte, por causa justamente do movimento corporal. Conforme já estudamos, dançar é fazer arte com os movimentos do corpo, que pode usar música ou não em suas apresentações. Às vezes uma pessoa pode estar dançando sem precisar ter uma música, né, para embalar, né, aquela dança. Ou às vezes há necessidade de se existir uma música para embalar a dança. A terceira arte, né, uma das antigas, né, é a pintura, devido ao surgimento das pinturas rupestres e do uso das cores. Pinturas rupestres, nós voltamos lá na pré-história, né, no início de tudo. Lá existiu, né, as primeiras manifestações artísticas, que foi feita através do homem pré-histórico. E lá eles começaram a desenvolver as cores, né, a partir de pigmentos e materiais orgânicos, né, naturais, que eram encontrados na natureza. A pintura é a arte de pintar sobre uma superfície, tela, parede, papel, etc. Utilizando pigmentos com cor, ou seja, tintas que podem ser acrílicas, óleo, pastel, aquarela, existe uma gama imensa de tipos de tinta. Os artistas criam imagens figurativas que representam algo que é possível reconhecer, como a paisagem ou um objeto ou uma pintura abstrata. A quarta arte é a escultura, que surgiu com o estudo do volume. A pessoa começa a desenvolver alguma forma volumétrica e já se torna uma escultura. A escultura é a arte de transformar um material em objeto em 3D. Começa a ter 3 dimensões. Você começa a ver ele de cima, de baixo, de lado, em vários ângulos diferentes. Já a nossa quinta arte, que nós vamos ver hoje, é a arquitetura, devido ao estudo do espaço e do tempo. A arquitetura, além de nos ajudar sendo nossa moradia, sendo um palácio, algo do tipo, ela também é uma forma de arte. Quantos prédios nós temos aí que foram desenvolvidos por verdadeiros artistas, né? E acabou se tornando assim uma grande expressão de arte. A arquitetura pode ser definida como a organização do espaço tridimensional, que surgiu da necessidade de o homem se proteger das intempéries do tempo. No campo, a arquitetura é possível pensar em desenho de mobiliário. Para você executar um projeto arquitetônico, você precisa ter um desenho, uma planta, né, toda desenhada, muito bem descrita, para que o engenheiro e sucessivamente as pessoas que vão fazer essa obra consigam compreender e desenvolver tudo aquilo que o arquiteto pensou através da sua imaginação e das suas possibilidades. Para que a arquitetura exista e aconteça, ela sofre influência da época da sua ocorrência. Sim, tipo assim, a arquitetura colonial que existia no século XVIII e XIX, quando chega no século XX, começa a se modernizar, como acontece toda a arte. Então lá nós vamos ver uma arquitetura totalmente em formato, com os telhados em chalé, as portas retangulares, janelas quadradas. Já quando vai chegando já no final do século XIX para o XX, a arquitetura começa a se modificar, já começa a surgir a laje e várias outras formas de se fazer uma nova arquitetura, né? Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, Brasília, né? Que foi um projeto de Oscar Niemeyer, que vocês ali podem ver a modificação daquele período colonial, daquela arquitetura colonial, para a arquitetura modernista, né, de Niemeyer. Tá bom? Então, gente, eu vou deixar para vocês a minha atividade, né,
que eu gostaria que vocês escolhessem a forma de expressão artística que você mais se identifique e fale sobre ela. Vocês vão ver se vocês se identificam mais com a dança, com a pintura, com a escultura, com a arquitetura ou com a música. Vão escolher uma delas e vão falar sobre ela para mim, tá bom? Não deixem de enviar para o meu e-mail e aquele abraço.